Olá, eu sou o Thiago Prada, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro vídeo do meu canal Entre Deuses e Vermes. Estou iniciando o aprendizado de gravação de vídeos e espero melhorar conforme eu for aprendendo, mas independentemente disso, quero sempre oferecer a melhor qualidade possível de conteúdo, tá bom? Então, conto aí com o apoio de vocês, já com um gostei, compartilhamento, para que tanto o meu trabalho seja compartilhado, que ele cresça, possa ser divulgado e também contar com o apoio de vocês para eu poder melhorando aqui o meu canal, melhorar a qualidade. Sou super receptivo aqui a dicas que vocês podem me passar e vou melhorando aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos para o início do tema deste vídeo. Em muitos cursos e aulas, ou até mesmo em várias conversas fora do meio acadêmico, né, ou de cursos e aulas mesmo, muitos já me perguntaram como iniciar o estudo na obra principal de Nietzsche. Tá? Nietzsche, filósofo alemão do século XIX, extremamente famoso, muitas vezes polêmico, e extremamente difícil de ser lido, porque a sua obra ela é escrita de uma maneira pouco usual na filosofia. Né? A sua obra é escrita de forma aforismática, você precisa construir a filosofia de Nietzsche junto com ele, então é todo um processo diferente de uma prosa, uma dissertação, uma tese em que ela tem todo o encadeamento. Né? A prosa de Nietzsche ele tem alguns textos em forma corrida, mas de maneira geral, todas as obras, a maior parte das obras do Nietzsche, na verdade, elas têm esse estilo aforismático. São sentenças que podem ser de 2 linhas até 1 página, 2 páginas, enfim. É toda uma construção filosófica muito própria do seu estilo de pensamento, né? E muitos, por exemplo, começam as suas leituras pela sua obra mais famosa, que é Assim Falava Zaratustra, ou Assim Falou Zaratustra, dependendo da tradução. Eu normalmente não recomendo muito começar por este livro. Primeiro porque ele é um livro que condensa muito de seus conceitos, de seus pensamentos que ele desenvolveu até então, e também porque ele é de um estilo que é um texto corrido, mas ele também tem muitas paródias, simbologias, metáforas, figuras de linguagem. Então ele é de uma exigência muito maior, que eu diria de conhecimento prévio da sua filosofia e também de um exercício maior do pensamento para abordar esse texto. E o que isso significa? Que você não pode começar por ele? Pode, não tem nenhum problema. Muitas pessoas já começaram por esse livro, se encantaram e mergulharam no restante da obra do Nietzsche. Então, com isso, eu quero deixar bem claro que esse caminho que eu vou oferecer aqui, esta sugestão de leituras possíveis para adentrar a obra do Nietzsche, ela tem duas coisas. Primeiro, a minha experiência pessoal com Nietzsche, né, um pouco do caminho que eu fiz para ler Nietzsche e também sugestões de estudiosos da obra do Nietzsche. Tá? Então, nada mais anti-nietzschiano do que uma fórmula de como ler Nietzsche, né? Completamente fora de algo que o Nietzsche proporia. Né? Como ele próprio vai dizer em uma frase famosa, cada um tem uma ponte que deve ser construída por particularmente e somente você, a pessoa, pode atravessá-la. Né? Então, o que eu pretendo fazer aqui, na verdade, é auxiliar a partir da minha experiência, dos meus estudos, de leituras que eu fiz, de sugestões de outros estudiosos, para oferecer um caminho entre outros possíveis para você começar a sua leitura da obra principal de Nietzsche. Tá? Então, o foco vai ser esse. Como começar a ler Nietzsche. Se vocês curtirem, depois eu posso oferecer aqui mais alguns outros vídeos sobre livros específicos de temas da obra nietzschiana, do pensamento nietzschiano. Aqui é iniciar a obra de Nietzsche. Tá? Então, o primeiro livro que eu quero apresentar para vocês é este daqui. Vou colocar aqui. 5 prefácios para 5 livros não escritos da editora
7 letras. Acredito que já tenha uma nova edição, tá? Este livro ele foi escrito entre 1870 e 1872. Na verdade, é uma compilação de prefácios do Nietzsche de livros que ele não escreveu, como o próprio título diz, né? Em 1872, ele escreveu o seu primeiro livro, que ficou bastante famoso, bastante falado, que é O Nascimento da Tragédia, né? E ele pretendia escrever alguns outros livros na época, o que acabou não acontecendo. Mas ele guardou esses prefácios, que são textos bastante interessantes, e por isso mesmo recomendo esses primeiros textos aqui dele. Por quê? Sobretudo por um que é chamado de A Disputa de Homero. Esse pequeno texto de Nietzsche ele tem uma importância muito grande. Conforme um filósofo francês chamado Gérard Lebrun, que também foi um estudioso de Nietzsche, né, ele vai recuperar esse texto do Nietzsche, que é um texto da sua juventude, da primeira fase da sua filosofia, para mostrar como a questão que ele vai desenvolver posteriormente, que é o conceito de vontade, de potência, né, toda a ideia de vontade, de potência, de luta, conflito, todas essas questões que foram apropriadas de forma indevida pelo nazismo, ele já vai tentar mostrar ao Gérard Lebrun, nesse pequeno texto, A Disputa de Homero, como tudo isso que o Nietzsche vai trabalhar na sua filosofia já estava contida de forma embrionária nesse texto e passa muito longe, muito distante de qualquer ideia nazista, belicista, que tenha sido apropriado de forma indevida. Tá? Então, esse primeiro texto aqui, A Disputa de Homero, é muito importante para entender a ideia de conflito, de jogo, de batalha que tem contido na obra do Nietzsche. Tá? Então, por isso, eu indico a primeira leitura desses textos aqui, desses pequenos prefácios. Os outros também são bastante interessantes. Ele vai ter algum aqui sobre Schopenhauer, sobre o Estado grego. Então, são pequenos textos que servem para introduzir ao jovem Nietzsche, mas que também já tem alguns temas que ele vai desenvolver depois. O segundo livro que eu quero indicar, que é de 1883, da editora Edra, esse aqui ele é da Edições 70, que é uma editora portuguesa. Quando eu comprei o livro, não tinha traduzido aqui ainda para o português do Brasil. Então aqui é da Edições 70, que é uma editora portuguesa, mas já tem para a editora Edra, tá? É de 1873 este livro. E por que eu indico ele? O Nietzsche ele vai fazer nesse livro uma, digamos assim, uma breve análise sobre alguns filósofos pré-socráticos, aqueles que vieram antes de Sócrates, né? E aqui, neste livro, ele vai analisar principalmente dois filósofos fundamentais pré-socráticos, que é Parmênides e Heráclito. Esses dois filósofos, eles vão dar a base de todo o pensamento grego posterior, principalmente Platão, né? Quando você vai pensar Parmênides, o filósofo do ser imóvel, né? Da ilusão do tempo, do eterno, e o filósofo do devir, do fluxo, da mudança, que é o Heráclito. Você tem esse grande embate desses dois pensamentos, e que depois o Platão ele vai reformular na sua filosofia entre o mundo sensível e o mundo suprassensível. O mundo onde tudo se modifica, o mundo da corrupção, da mudança, e o mundo das ideias eternas. Tá? Então, o Nietzsche ele vai fazer uma análise muito breve, né? Não é algo tão aprofundado, mas por que eu indico esses livros? Porque ele já vai mostrar, desde o princípio, uma aliança com o filósofo Heráclito contra o filósofo Parmênides. O Parmênides a gente pode dizer que é um vitorioso da filosofia grega pré-socrática, né? O seu pensamento é aquele que vai se tornar a base principal de todo o desenvolvimento posterior do pensamento filosófico no geral, né? Agora, o Heráclito ele vai ficar um pouco meio que marginalizado, vamos dizer assim. E o Nietzsche, desde cedo, ele vai se aliar, utilizar o Heráclito como uma ferramenta para a sua própria filosofia. Então eu acho muito interessante ler esse livro aqui,
que é A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos, para que você já possa ter uma ideia de como o Nietzsche ele vai ter o desenvolvimento do seu pensamento a partir dessa aliança com o filósofo pré-socrático Heráclito, tá bom? Esses dois livros aqui, eles são livros da sua juventude, assim como o próximo que eu vou mostrar também. Agora, este aqui que eu vou mostrar, ele é bastante importante. Ele chama Sobre Verdade e Mentira no Sentido Extramoral, também é da editora Edra, também está disponível. Ele é um livro póstumo, então ele não foi publicado durante a vida de Nietzsche. Ele foi ditado a um amigo dele, que era um secretário na época, porque ele estava passando por um processo muito difícil de doença. Ele estava com um mal-estar tremendo. Foi quando ele começou a ter os seus sintomas físicos que ele teria ao longo de toda a sua vida. E neste livro aqui, ele vai colocar vários dos seus temas que ele vai desenvolver na sua filosofia madura. Tá? Então, é claro que neste livro aqui, que é um livro de juventude também, ele está ainda muito influenciado pela filosofia do Kant, principalmente pela filosofia de Schopenhauer, o seu grande mestre, né? Mas, apesar dessas influências desses autores, esse é um livro importante porque ele já mostra, então, algumas temáticas que o Nietzsche vai desenvolver depois. Como, por exemplo, a questão do conceito de verdade e mentira, ou de ilusão e aparência, que depois vai aparecer, quer dizer, já havia aparecido no Nascimento da Tragédia, e ele vai desenvolver mais aqui. Tá? Então é óbvio que ele vai modificar algumas questões que ele tem aqui, alguns conceitos, mas já é importante para começar a entender, a ter um primeiro contato com a filosofia do Nietzsche. Tá bom? Muito bem. Então, esses 3 livros que eu mostrei para vocês são os livros de juventude do Nietzsche, ou seja, é da primeira fase da obra nietzschiana. Agora, eu vou mostrar um outro livro, que é O Crepúsculo dos Ídolos, que é da Companhia das Letras, com tradução do Paulo César de Souza, que traduziu toda a obra completa do Nietzsche. Tá? E este livro aqui ele foi escrito em 1888. Então veja só, eu comecei indicando um livro de 1870 e agora estou indicando um de 1888, que é a última fase do Nietzsche. Esse daqui foi um dos últimos livros que ele publicou em vida, antes de ele mergulhar definitivamente na loucura, né, nos seus problemas que ele teve aí, foi desenvolvendo, e aí depois em 1878, no início de 1879, ele vai mergulhar aí em um problema do qual nunca mais vai se recuperar, que é justamente esse processo de perda da lucidez. Tá? Este livro aqui, por que eu indico ele, dando esse salto enorme, atravessando todo o primeiro período e o segundo período da obra dele? Porque este livro aqui, o Nietzsche escreveu exatamente com fins de divulgar a sua obra, divulgar o seu pensamento. Então ele vai dividir esse livro em seções temáticas. Então eu vou ler aqui, por exemplo, algumas. O problema de Sócrates, a razão na filosofia, os 4 grandes erros, incursões de um extemporâneo, moral como antinatureza. Basicamente, ele está dividindo aqui este livro nos grandes temas que ele trabalhou ao longo da sua filosofia. É claro que vai haver um estranhamento muito grande, porque aqui ele já vai ter sofisticado todos os seus conceitos, todas as suas ideias. Porém, eu acho que vale muito a pena ter uma aproximação com este livro aqui, justamente porque ele vai apresentar de forma geral os seus temas da sua filosofia, do seu pensamento. Tá? Esses são os 4 livros que eu gostaria de recomendar para a leitura inicial de Nietzsche. Tem um outro livro que a professora Scarlett Marton, a principal referência em Nietzsche no Brasil, ela vai recomendar o Obras Incompletas da coleção Os Pensadores. Tá? E esse livro ele é importante, que foi a primeira grande tradução do Nietzsche no Brasil, e ele tem praticamente vários livros da obra, enfim, da obra toda dele, traduzido, não de forma completa, mas você também pode ter uma primeira aproximação com toda a obra dele a partir dessa coleção. E tem um detalhe muito importante em relação a essa
essa obra, que é Obras Incompletas de Nietzsche, da coleção Os Pensadores, em relação a outras traduções. O que acontece? Via de regra, existem dois conceitos de Nietzsche que são extremamente problemáticos na tradução. Um é o Wille zur Macht, que é vontade de potência, e muitas vezes traduzido como vontade de poder. E o outro é o Übermensch, que é além do homem, e traduzido muitas vezes como super-homem. Tá? Muitos estudiosos de Nietzsche, intérpretes de Nietzsche, eles vão ser contrários a essas últimas traduções que eu falei para vocês, que é vontade de poder e super-homem. Eles têm uma série de críticas em relação a essas traduções. E essa tradução conceitual é exatamente aquela que vai aparecer na tradução do Paulo César de Souza, da Companhia das Letras. Tá? E nessa tradução do Obras Incompletas do Nietzsche, isso não acontece. Você tem essa outra tradução, como vontade de potência e além do homem. Não vou entrar nos detalhes das críticas em relação a essas traduções neste vídeo. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo específico só para isso, que é uma questão bastante interessante, mas é só para deixar de aviso. Tá? Então isso não significa que a tradução do Paulo César de Souza deve ser deixada de lado, muito pelo contrário. Afinal de contas, ele traduziu aí toda a obra do Nietzsche. Porém, é só uma questão para ficar de sobreaviso em relação à tradução conceitual, né, desses conceitos importantes do Nietzsche, tá bom? Então, fica dado o recado aí para vocês. Basicamente, depois que vocês lerem, então, esses livros que eu mostrei para vocês, tá? Que é 5 prefácios para os 5 livros não escritos, A Filosofia na Idade Trágica dos Gregos, sobre Mentira e Verdade no sentido extramoral e Crepúsculo dos Deuses, vocês podem ler também 2 livros que eu vou indicar agora, que é sobre a filosofia do Nietzsche e que faz uma abordagem geral da filosofia dele. Tá? Então essa aqui é uma dica de estudiosos brasileiros de Nietzsche, né, e que abordam de forma geral o pensamento de Nietzsche. Então o primeiro, claro, é Scarlett Marton. Ela escreveu este livro, que é Nietzsche, a Transvaloração dos Valores, pela editora Moderna, onde ela vai apresentar de forma introdutória o pensamento de Nietzsche. Extremamente didática, né? Uma referência sempre aqui no Brasil e internacionalmente. Então, recomendo muito esta leitura aqui da Scarlett Marton. Ela também tem um outro livro que eu recomendo, que é Nietzsche, o Filósofo da Suspeita, que está na Casa da Palavra. Esse Nietzsche, o Filósofo da Suspeita, ela vai abordar algumas questões polêmicas em relação ao Nietzsche. Então eu vou citar aqui os capítulos. Nietzsche, de modo algum filósofo. Ou seja, Nietzsche, afinal de contas, era mais poeta do que filósofo, mais escritor do que filósofo, por conta do seu estilo aforismático, né, do seu estilo de escrita, a sua forma de, vamos dizer assim, estruturar o seu pensamento. Nietzsche, precursor do nazismo, então aqui ela vai fazer uma excelente revisão histórica e conceitual sobre essas questões envolvendo a apropriação indevida do nazismo em relação ao pensamento do Nietzsche. Outro capítulo, Nietzsche, irracionalista e niilista, ou seja, Nietzsche seria um defensor da irracionalidade, da abolição completa da razão. Ele seria um defensor, um profeta do niilismo. Ele seria aquele que destruiu completamente os valores, né? Também é uma outra questão. E, por fim, as provocações de Nietzsche, né? Então, este livrinho aqui da Scarlett Marton é muito mais do que conceitual, ele serve para esclarecer algumas questões aí que tem em relação ao Nietzsche. Como eu sempre gosto de dizer nos meus cursos e nas minhas aulas, ou enfim, qualquer conversa que eu tenho, o Nietzsche se tornou um filósofo pop muito devido, na minha opinião, por ele ser mal lido. Suas frases, seus pensamentos são constantemente retirados de contexto. Isso é extremamente problemático, porque você perde o sentido daquela frase, daquela ideia no todo da sua obra, né? E a segunda indicação que eu gostaria de oferecer é do Carlos Moura, Nietzsche
Civilização e Cultura, da Martins Fontes. Eu, pessoalmente, considero esse um dos melhores livros já escritos sobre Nietzsche, né, aqui no Brasil e internacionalmente, porque eu entendo que este livro aqui ele é uma excelente apresentação de todos os temas principais da filosofia de Nietzsche. Então eu recomendo de olhos fechados este livro aqui para quem quiser entender mais o Nietzsche. Porque o Carlos de Moura, o professor, ele não se preocupa somente em passar o conceito do Nietzsche, mas desenvolver o raciocínio das ideias do Nietzsche, contrapondo com outros filósofos que o próprio Nietzsche estava se contrapondo. Então eu acho que essa é a riqueza dessa obra, né? É não só apresentar os principais temas da filosofia de Nietzsche, mas também o desenvolvimento das ideias dele, se contrapondo com os outros filósofos, com as outras ideias, com os seus pensamentos da sua época, tá? Então fica aí também essas 3 recomendações para introdução à filosofia do Nietzsche por estudiosos, ok? Então, pessoal, era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês nesse vídeo. Contem aqui nos comentários para mim como que foi o início da leitura de vocês em Nietzsche, né? Como que vocês começaram a ler o Nietzsche. Então, depois dessas sugestões iniciais que eu apresento aqui, vocês podem começar a ler a obra do Nietzsche na sua ordem cronológica, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os títulos desses livros aqui e as suas respectivas editoras, caso em algum momento eu tenha me atrapalhado aqui para falar, até porque eu estou tentando ser aqui o mais espontâneo possível, sem ficar editando muitos vídeos, tá? Mais ou menos como eu tenho feito aqui nas minhas lives. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os títulos dos livros. Então, contem para mim nos comentários como é que foi essa primeira abordagem, primeiro contato com a filosofia do Nietzsche de vocês. E se você ficou curioso sobre a questão da tradução dos conceitos ou de outras dicas de livros do Nietzsche, deixe nos comentários aí também, que eu desenvolvo outros vídeos aqui para vocês. E também pretendo fazer de outros filósofos também. Então, não se esqueça de curtir e compartilhar o meu vídeo. Eu agradeço muito o apoio de vocês para eu levar adiante aí o meu canal, esse meu gosto, a minha alegria que eu tenho de compartilhar os meus estudos e meu conhecimento, e também auxilia o meu trabalho aí dos meus cursos e das coisas que eu tenho sempre compartilhado, tá? Para quem quiser seguir as notícias sobre os meus cursos e palestras, me siga no Instagram, @pradatiago, tá? Lá eu sempre divulgo todos os cursos, palestras, eventos que eu participo e também de pessoas aí que eu acompanho e tenho parcerias, tá? Então me acompanhe lá no Instagram, quem quiser, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui então. Eu agradeço muito a presença de vocês nesse vídeo. Fico ao dispor em relação ao que vocês precisarem. É só deixarem aí as suas questões, comentários, críticas construtivas nos comentários, tá bom, gente? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Até!